Só um minutinho, nós já vamos começar. Vou tentar a última vez lá no YouTube. E parece que vai até no finalzinho e não carrega. Eita, vamos lá. Tem duas janelas abertas para iniciar o ao vivo. Uma é que está gravando, eu estou gravando no próprio Zoom, e a outra está tentando ir no YouTube. Mas não tá abrindo no YouTube, não sei por quê. Vamos ver. Não estou entendendo por que não está abrindo no YouTube, mas... Ai, paciência, vou gravar aqui e depois eu ponho lá no YouTube. Vamos lá, então, pessoal. Boa noite para vocês, quem está entrando aqui. A Delma já reparou em repetição de padrão. Tá. Então, obrigada, Mari. Então, Maré, agora... Como é que agora foi? Não sei. O que acontece quando nós começamos a repetir padrões dos nossos pais? Por exemplo, no financeiro, eu começo a ter problemas financeiros iguais aos meus pais. Eu não vou para frente, não consigo ter sucesso, ou entro em muitas dívidas, ou em relacionamentos amorosos. Hoje eu vi aquela situação daquela moça, Luísa Sonza, sei lá como é que fala, que ela sofreu uma traição, daí ela fez uma carta, e foi lá na Maria, leu aquela carta toda, enfim. O que ela quis ali dizer naquela carta? Porque daí eu fui, todo mundo estava falando lá, eu fui lá ver o que é. Era sobre uma quebra de ciclos. Então, ali, o quanto ela quis olhar para as mulheres do sistema dela e quis olhar essa repetição, talvez, que ela citou a mãe, enfim. Então, não sei qual é a história da mãe, mas talvez ali ela tenha uma repetição mesmo em relação à mãe. O que acontece muito. A pessoa entrar num relacionamento amoroso e sofrer traições ou outro tipo de situações, violência, e a mãe também ter passado pela mesma situação. Isso acontece bastante. Ou separações, né? Na minha família, eu tenho reparado algumas coisas sobre 2 tios meus perderam meu tio perdeu 2 esposas e minha tia 2 maridos com doenças. Então, assim, alguma coisa tem ali para ser olhado. Eles estão repetindo alguma situação de alguém de lá de trás. A minha avó, meu avô está bem doente, ele tem Alzheimer, então tem uma questão com doença, só que ela nunca perdeu alguém antes, né? Então seria o primeiro. Mas tem uma questão de repetição com os meus tios. Questão de separação também tem na minha família. Então, eu entrei na dança também, questão de separação, e muitos outros comportamentos que a gente faz inconsciente. E quando a gente faz inconsciente, ou seja, é inconsciente, eu não consigo perceber. E quando eu vou perceber, já aconteceu, eu já estou fazendo de novo, aí você fala assim, poxa, de novo isso aqui? Né? De novo, nessa mesma situação, estou repetindo, ou, lógico, às vezes você não percebe e fala assim,
essa pessoa de novo fez isso comigo, fizeram isso comigo de novo. Então, isso acontece porque nós, às vezes, buscamos sintonizar pessoas que estão nessa vibração, a mesma vibração que a nossa. Se é uma vibração de traição e aquilo não está curado dentro de mim, porque às vezes minha mãe sofreu uma traição e eu, com raiva do meu pai, procuro pegar aquela dor da minha mãe e tentar curar minha mãe daquilo. O que eu faço? Eu vou entrar naquela dor da minha mãe. Como que minha mãe passou por aquilo ali? Como é que foi para ela? Ela vai querer passar um pouquinho daquilo. Ou ela vai trair, ser a pessoa que trai, ou ela vai arrumar alguém igual ao papai. Vai fazer a mesma coisa que o papai. Tá? Justamente como forma de vingança. Parece doido, mas realmente acontece mesmo, tá? E isso em qualquer área. A questão, quem está falando aqui de dívidas? Né, Patrícia? Então, dívidas, relacionamento amoroso, divórcio, sempre fica repetindo tudo da sua mãe biológica. Por quê? Ainda bem, você ainda conhece a história dela, porque muitas pessoas que são adotadas acabam não conhecendo a história. E aí não entendo muito por quê. Só que quando vem uma história de adoção, a gente já fica esperando algo mais intenso, mais complicado. Não sei a sua história, Patrícia, mas o que chegou já para mim são histórias assim de filhos que foram deixados porque a mãe era usuária de drogas ou era uma prostituta, enfim, né? E acaba acontecendo de deixar o filho. Então, o que pode acontecer nessa situação? Pode se repetir? Pode. Não, a pessoa, às vezes a mulher vai ser prostituta igual a mãe? Não, mas ela vai ter vários relacionamentos e talvez não vai parar com nenhum, né? Não que ela ganhe dinheiro com isso, mas ela vai ficar em vários relacionamentos. Vamos ver quem é. Tá, a Amanda está repetindo a história da própria mãe. Quando você identifica isso, é menos difícil olhar para a situação e fazer diferente. Então, eu vou ensinar vocês como você vai fazer diferente. Porque não adianta você só saber que está repetindo e não fazer nada com isso. Quando eu estou na falta de consciência, ou seja, naqueles 95% que é o meu inconsciente, eu não presto atenção no que eu estou fazendo e só vou levando a vida. Agora que a Amanda teve um olhar assim para identificar que ela está repetindo o padrão da mãe. Então, a partir do momento que ela identifica, ela precisa ter conhecimento de como fazer diferente, porque senão ela vai ficar repetindo. E como é que está dentro isso do seu coração? Porque o que chega muito é assim, eu não quero ter o comportamento igual da minha mãe. Deus me livre de ser igual à minha mãe, Deus me livre de arrumar um homem igual ao meu pai. Então, isso é o que chega, é isso que está no seu coração. Só que isso é uma exclusão. Quando eu julgo o outro, eu estou excluindo aquele comportamento. Não estou falando que está certo, que está errado, só estou falando que está sendo excluído um comportamento. E quando eu excluo aquilo, eu acabo repetindo. E por que eu repito, Tati? Por amor. Por pertencer, né? O pertencimento. Eu quero pertencer, então, para fazer diferente fica um pouco mais difícil. É como se eu lutasse contra todos, porque o sentimento de pertencimento é maior, né, do que a sobrevivência. Eu prefiro
pertencer a fazer diferente. Então, às vezes, muitas mulheres ficam em relacionamentos abusivos, porque a mãe foi abusada ou passou por, né, algo parecido, e ali ela precisa se sentir pertencente. E muitas vezes a mãe ou a avó suportou aquele relacionamento de abuso, ou, né, de um relacionamento mais de violência, né? E quando a mulher suporta aquilo, por medo de sair e não conseguir lidar com a vida, por não ter um emprego, por ser julgada pela sociedade, enfim, por vários motivos. Ali a mulher vai ficar naquele relacionamento. Aí, num próximo relacionamento, numa próxima geração, pode ser que continue isso, e ali você acaba repetindo algo que vem de lá de trás, sem perceber, com sentimento de pertencimento, eu continuo, minha mãe suportou, eu também preciso suportar, eu também consigo, eu preciso. Ou escuto da própria mãe, você tem que suportar isso. Eu passei por isso. Então, muitas vezes, as crenças limitantes e tudo que você aprendeu dentro do seu sistema, quando criança, vai fazer você continuar ou não naquele sentimento de pertencimento. Então, se você tem aquelas raízes de que, eu preciso ser assim porque todo mundo fez assim, né? Então, eu preciso suportar. Aí é quando você entra numa situação de sofrimento, não tem forças para sair daquilo, ou quando sai, é muito julgado, né? É muito, principalmente pela família, né? Muito julgado às vezes pela família. Então, o quanto é difícil fazer diferente dentro do nosso sistema. Às vezes até para dinheiro, a pessoa ganha muito dinheiro às vezes, e não se sente confortável de estar ganhando dinheiro porque o pai e a mãe não têm condições, não tiveram a oportunidade de ter o dinheiro que a pessoa tem, ou porque os irmãos não têm a mesma situação financeira. Então, isso acaba surgindo uma culpa, às vezes, na pessoa. Por que eu tenho e o outro não tem? E, às vezes, na doença. Então, está tudo interligado. Saúde, dinheiro e relacionamentos. Não sei se alguém falou aqui sobre doenças, né? Repetição de doenças na família. Vanessa está gostando, né, de Trava Prosperidade? Obrigada, Vanessa. Que bom que está gostando, viu? Eu tenho uma cliente que ela não está conseguindo. Na verdade, ela saiu do relacionamento, foi para a casa dos pais, mas não consegue tirar a foto do perfil do Facebook que está com o marido lá, justamente porque ela não quer que, né, que as pessoas fiquem sabendo. Olha o quanto isso é pesado para a pessoa, né? O medo do julgamento. Você ficar no medo do julgamento e suportar uma situação que você não quer, ou seja, você se permite estar ainda naquela situação, passar por aquela situação. Tudo é permissão, gente. Se ela não está conseguindo tirar uma foto, uma simples foto do perfil do Facebook, com certeza, entre ela e o marido vai ter algo muito mais pesado, tá? Por mais que ela tenha saído da casa do pai, da casa do marido e da casa dos pais. Está congelando para vocês também, gente? O Mário disse que está congelando? Não? Às vezes é a internet, Mário, mas, né? Mas às vezes pode ser aqui também, tá? Não? Então tá jóia. Eu estou vendo que para algumas pessoas está fazendo sentido essa questão de se repetir a história, principalmente quando você julga aquilo. Tem alguém aqui que falou assim,
eu sei que quando fala de relacionamento é mais complicado, né? Muita gente não gosta de se expor, enfim. Mas, assim, alguém aqui que está passando por relacionamentos e por algum relacionamento e está repetindo, né? A Amanda falou que está repetindo da mãe. Tem alguém mais que está nessa situação de relacionamento? Vamos ver, fala no chat aqui para mim, tá? A Ângela se separou há pouco tempo. Essa questão da separação, às vezes, nós às vezes não estamos nos permitindo ser felizes no relacionamento, porque talvez nossos pais não foram, por mais que tenham vivido juntos, mas não quer dizer que era uma situação boa. Como eu disse, antigamente era mais difícil essa questão de ficar casado, né? Se separar era mais difícil, né? A Grazi aqui? A Graziela, saí de casa há mais de 1 ano, mas não consigo romper de fato. Mas esse romper, como seria por conta de quê, Graziela? Eles são abusivos? Porque, assim, gente, romper depende como é que você vai fazer esse rompimento. O certo é afastamento, porque não tem como você romper, né? Você faz parte daquele sistema. Não tem como você se afasta, né? E olha de fora a história que foi vivida, né? Primeiramente aceitar, porque ela existiu, a história não tem como apagar, né? Enquanto você não aceita, aliás, não adianta não aceitar, porque já foi, não tem como consertar, então você vai daqui para frente, né? Agora, romper é uma exclusão. Você se excluindo do sistema, isso também não é bom. Excluir do sistema. Se sentir excluído, sabe? Do sistema. Então, está num novo relacionamento de conflitos e mentiras. Como é que foram, né, as pessoas que você já se relacionou? Tem o mesmo padrão? Né? Também eram relacionamentos conflituosos, com mentiras, né, que você tinha uma dificuldade ali, porque cada um vai, às vezes, ou você tem o mesmo, ou você mesma tem o mesmo comportamento dentro dos relacionamentos, por eles ser repetitivos, né? A Aldelma já me trouxe aqui, que foi muito traumatizante para ela em alguns relacionamentos. Ela prefere não ter relacionamento sério com ninguém, apenas casuais. A questão, Adelma, é que quando você tem relacionamentos casuais, você acaba tendo uma ligação com cada um, tá? Então, você se emaranha no sistema de cada pessoa que você tem relacionamento. Então, começa a olhar muito bem para essas pessoas antes de se relacionar, tá bom? Não é julgamento, tá? Só estou te explicando como é que é. Aqui eu não tenho julgamento de nada nem ninguém. Ah, tá, sobre o relacionamento, sobre o casamento, então. Romper essa questão com o que sua mãe viveu no casamento e você viveu no casamento, certo? Tá.
Tá bom, Bela? Só dá uma... Vamos fazer uma constelação aqui, uma sessão? Sim, não, tudo bem. Mas o fato de você assumir ou não, não quer dizer que não vai se emaranhar. É só isso que eu quis dizer, tá? É só essa questão de você vai se emaranhar do mesmo jeito, né? Com a história daquela outra pessoa. Então, é só buscar antes conversar muito bem. Vamos lá? Ângela, vamos constelar? Deixa eu achar a Ângela aqui. Sim. Só vou mudar aqui. Tá. Procurando você aqui. Ah, tá. Só fechando aqui. Vamos lá. Pode abrir sua... Isso. Eu acho que eu mexi alguma coisa aqui. Não tô te vendo agora. Deixa eu ver o que... Bem do ladinho tem... Do lado desse que você apertou agora tem... isso. Ângela, vira seu celular de lado, por gentileza, para ficar melhor para você enxergar. Assim? Sim. Isso. Isso. Vamos lá, Ângela. Qual assunto você... Qual situação você gostaria de fazer constelação hoje? Assim, eu vivi um casamento estive casada durante 25 anos e faz 4 anos que eu separei. E ainda, para mim, ainda tem muita dificuldade ainda de continuar seguindo a vida em vários aspectos da vida. Certo. E você teve algum outro relacionamento depois? Na verdade, eu estou em um. Está no relacionamento. Tá. Sim. E você tem dificuldade de se desprender do seu ex-marido, é isso? Sim. Primeiro marido? Da história, né? Daquela história. Se desprender da história. Tá? Quando é relacionamento, eu não gosto de ficar perguntando muito, tá? Então, fale o mínimo, fale o que você se sentir confortável, tá? Para você não ficar exposta, tá? Eu sei que é difícil, já passei por isso, então... Mas para mim não tem problema. Não, eu falo assim porque vai estar no YouTube, tá? Tá bom? Então, você está com dificuldade de olhar para a sua vida depois desse relacionamento. Porque daí eu vejo assim que isso ainda, mesmo eu estando separado todo esse tempo, eu ainda tenho muita dificuldade em várias situações da vida. Por exemplo, no momento eu ainda não tenho a minha casa, né? Eu estou em um relacionamento, mas ele sabe de tudo, ele me entende, e ainda bem que é uma pessoa que me entende muito, né? Então, na verdade, eu não estou casada com ele, né? Mas ele me entende muito e é isso. Eu acho assim que eu tenho bastante dificuldade na carreira, né? Que é a qual eu estou agora.
de continuar para frente, porque o relacionamento passado ainda é presente ainda para mim. Fica assim. O que está mais presente daquele outro relacionamento para você? Por exemplo, quando eu saí do casamento, eu vejo assim que eu não levei nada, por assim dizer, financeiramente, eu praticamente fiquei praticamente sem nada, até sem minhas filhas, né? Porque eu não tinha condições nem emocional na época e nem financeira para ficar com elas. Então, para mim, foi um alto grau de sofrimento muito grande para mim. Porque mesmo eu pedindo para separar, foi muito difícil para mim. Se você colocasse numa frase, então, Ângela, para a gente olhar essa questão da constelação, seria para ver essa questão da dificuldade sua em seguir, é isso? Dificuldade de conseguir ir para frente. Porque eu me sinto muito presa ainda. Muitas vezes eu acredito que eu vejo que tem alguma coisa que me trava, eu percebo, porque eu quero sempre fazer alguma coisa e continuar minha vida, mas eu sinto que ainda tem muita coisa que me trava aí que eu não consigo ir para frente. Tá. E você estava casada com seu primeiro marido, você tinha as coisas, você tinha um emprego bom, você prosperava? Não, não. Eu vejo hoje que eu era dependente dele, financeiramente e acredito emocional e financeiro, né? Então, você sempre teve essa questão da dependência. Sim, porque na terapia, eu não vou comentar aqui, mas eu já trabalhei muita coisa na terapia, né? Venho trabalhando. Então, eu vejo isso, que hoje eu entendo que eu não via assim, mas que eu era dependente dele. Uma das coisas que me fazia ficar. E no relacionamento, mesmo a gente não se dando muito bem, né? Mas eu achava assim que casamento era mais ou menos isso aí, eu acredito. Que era assim. Tá. Vamos lá, gente. Vamos nessa questão da dificuldade sua em ir para frente, então? Você acha que seu primeiro marido tem, vamos colocar assim, culpa? Tem alguma culpa em relação a você não ir para frente? Você acha que é isso? É por isso que você quer olhar essa situação? Se ele tem alguma culpa, Porque eu faço você, eu vou fazer você pensar um pouquinho em relação a isso. Porque você me trouxe a questão do relacionamento, você se separou há 4 anos e você acha que não vai para frente, né? E você acha que a sua dependência emocional em relação a ele tem uma dependência ainda em relação a ele que não deixa você ir para frente, isso? eu acredito que de certa forma sim. E na verdade, quando você fala culpa, eu me senti muito culpada, mesmo eu pedindo para sair. Para sair, né? Eu sofri muito. E ainda sofro longe das minhas filhas. Tá. Faz quanto tempo que você está nesse novo relacionamento? Uns 4 anos. Esse novo? Faz 4 anos? Tá. Sim. Escolhe um representante para ser você. Essa vozinha aí do lado dessa menorzinha aqui. Esse aqui? A rosa ou é vermelha. Está representando você aqui, tá? Se conecte a ela, peço a todos que deixem os seus áudios fechados e respeitem a história e o sistema, né? A constelação da Ângela. Vamos lá, Ângela. Escolhe um representante para o seu antigo relacionamento, o seu primeiro marido.
Esse do lado desse azulzinho. Desse lado aqui. Esse aqui? Esse aí. Onde eu coloco? Um pouquinho atrás sim, do meu lado, mas um pouquinho atrás de mim. Esse lado mais aqui. ou menos aí. Como é que você se sente em relação a isso aqui? Não tem certo e não tem errado, tá? Eu não me sinto bem, é isso que eu sei dizer. Não me sinto bem. Te incomoda? A sua representante aqui está incomodada com ele atrás aqui? Sim. Eu Você me sinto incomodada. Você quer fazer algum movimento? Até me deu uma dor nas minhas costas. Senti uma dor aqui nas costas, no meio. Respira fundo. Deixa eu ver. Se não conseguir, Eu não queria tem problema. Não entendi. mais afastar. Afastar um pouquinho? Do Tá lado. bem. Pro lado? Tá melhor? Tá bom. Uhum. Pega um representante agora, Ângela, para sua mãe. Para minha mãe, eu acho que essa vermelhinha aí, pequenininha. Onde eu coloco? Do meu lado. Esse lado aqui? Sim. Ficou bom? Como é que você se sente? Não, igual você falou. Eu me sinto bem. Se sente bem? Ficou melhor até aqui? Com ele aqui do lado? Passou aquele mal-estar. Passou? Uhum. Tá bom. Seus pais são casados? Bem casados? Não. Eu sempre presenciei muita briga. Nunca se deram. Nunca foi uma coisa assim, um casamento muito bom. Meu pai sempre foi alcoólatra. Certo. Pega um representante para o seu pai. Esse aqui do lado do azulzinho pequeno. Esse. Sim. Onde eu coloco, Ângela? Na minha frente. Aqui é frente dele. Você quer que ele... Virado para mim. Hã? Virado, olhando para mim. Olhando para você? Sim. Como que é isso para você? Como que fica? Até agora eu me sinto bem. Tudo bem? Essa relação aqui tá boa, então? Você e seu pai? Como é olhar para ele de frente?
eu olhando aqui desse ângulo, vem na minha lembrança que eu sempre quis cuidar dele. Sempre quis cuidar dele? Ele é alcoólatra quando você era pequena? Na verdade, eu acredito que quando a minha mãe estava grávida de mim, acho que ele já começou. E ele parou de beber agora, justamente mais ou menos na época que eu me separei. Faz 4 anos, mais ou menos. Então, 40 e poucos anos, por aí. E sua mãe, Anjo? Como que é para ela? Aqui, tá? Olhar vocês dois de frente. Como que eu posso dizer que olhando, eu acho que eu sempre tive dó dela por causa da bebida, né? E eu queria cuidar dele, né? Ao mesmo tempo. Eu sofri muito porque ver ele daquele jeito sempre me trazia muito sofrimento, várias emoções, né? Por ele ser assim, mas eu sempre quis cuidar dele, mas eu tinha dó dela, de ver ela sofrer também, por causa do alcoolismo dele, que fazia ela sofrer. Tá, mas aqui, ó. Como que a representante dela está em relação a ver vocês dois? Ela consegue perceber? Você consegue identificar para mim? Peraí, como é que ela se sente assim? Você consegue identificar? Se não conseguir, não tem problema. A única coisa que me vem é que ela está do meu lado e eu queria também, por dó dela, eu queria cuidar dela e ela é pequena perto de mim. E eu estava grande aí, não sei. É isso. E aqui, tem algum movimento do seu primeiro marido aqui? Eu acredito que ele tinha muito a ver com meu pai. Tá. Aqui, ó, no campo, tá? No campo. Você tem algum movimento que você queira fazer com ele? Você quer deixar ele aqui? Você quer colocar em outro lugar? Tá bom, ele é desse jeito? Como você consegue sentir isso? Eu acho que do lado do meu pai. Aí. Desse jeito? Ou de frente? Não, de frente mesmo. Frente para cá? Desse lado? Você acha que fica bom? Só um minutinho. Tira seu mudo de novo, Ângela, fazendo que eu mexi. Isso. Vamos. Fala pro seu pai aqui, Ângela. Fala pro seu pai aqui. Pai, Aí. eu tinha muita dó de você. Eu tinha muita dó de você.
por sempre vê-lo naquela situação. por sempre vê-lo naquela situação. Era muito difícil para mim. Era muito difícil para mim. Mas eu também via Eu também via o sofrimento da minha mãe. o sofrimento da minha mãe. E o quanto ela precisou suportar. E o quanto ela precisou suportar Para manter esse casamento. para manter esse casamento. Ainda dói em mim, pai. Ainda dói em mim. Ver você chegando bêbado E você chegando bêbado, e minha mãe passar por toda aquela situação. minha mãe passar por toda aquela situação. Por amor a você, pai, Por amor a você, pai, procurei uma pessoa bem parecida. porém uma pessoa parecida. E isso me prejudica até hoje. E isso me prejudica até hoje. Porque, na verdade, Porque, na verdade, eu queria que você fosse diferente. eu queria que você fosse diferente. Mas você no meu coração Mas você no meu coração, e no meu pensamento o tempo todo no meu pensamento o tempo todo, me fez reviver a sua história fez reviver a sua história e da minha mãe da minha mãe, no meu relacionamento. no meu relacionamento. Eu deixo com você, pai, Me deixo com você, o que é seu é seu, e sigo somente com o que é meu. e somente com o que é meu. A partir de hoje, A partir de hoje, vou te olhar diferente. vou te olhar diferente. Vou olhar somente como homem Vou olhar somente para ele que me deu a vida, que me deu a vida, que me proporcionou que me proporcionou passar pela experiência da vida. passar pela experiência da vida, Mas que com a sua história mas que com a sua história não soube lidar com a bebida. não soube lidar com a minha vida, Com a bebida. com a bebida. Eu sinto muito, pai. Eu sinto muito, pai, Se esse foi o seu destino, se esse foi o seu destino, e eu preciso aceitar o seu destino, e eu preciso aceitar o seu destino para eu poder viver a minha vida para eu poder viver a minha vida, no meu novo relacionamento. meu novo relacionamento. Como é que tá para você, Andy? Tá tranquilo. Tranquilo? Sim. Agora olha para sua mãe. E fala para ela assim, mãe, Mãe, eu agradeço você pela vida. eu agradeço você pela Eu agradeço tudo que você fez por mim. e agradeço tudo que você fez para mim. Agradeço também Agradeço também por tudo que você suportou
por tudo que você suportou, para tentar nos manter unidos. para tentar nos manter unidos. Todas as suas dores, Todas as suas dores, seu choro, seu choro, eu também estou passando pela mesma situação. eu também estou passando pela mesma situação, Por amor a você. por amor a você, E por tentar querer por tentar querer tirar essa sua dor. tirar essa sua dor. Eu quis experimentar Eu quis experimentar inconscientemente inconscientemente o que você passou. o que você passou. A partir de hoje, mãe, A partir de hoje, mãe, eu me libero eu me libero dessa história dessa história de sofrimento no relacionamento. de sofrimento no relacionamento. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Se você passou por isso, Se você passou por isso, mas esse foi o seu destino. mas esse foi o seu destino E o destino de outras mulheres do nosso sistema. e o destino de outras mulheres no nosso sistema. Eu reconheço toda a dor que vocês passaram. Eu reconheço toda a dor que vocês passaram E peço que me liberem e peço que me liberem para eu fazer diferente, para eu fazer diferente, com todo amor e respeito. com todo amor e respeito, Ao sacrifício de você. oi, Ao sacrifício de você. ao sacrifício de vocês. Peço que você me libere Peço que você me libere, e me abençoe me abençoe para fazer diferente. para fazer diferente. Como é que tá isso, Ângela? Tá com muita dó ainda da sua mãe? Ainda tenho. Ainda tem? Tá. Vou fazer um exercício assim. Fecha seus olhos e imagine que na sua mão você está segurando uma caixa. Respira fundo. Dentro dessa caixa tem todos os sentimentos que você tem pela sua mãe, de dó, de sofrimento, de medo. Tudo que você sente por ela, você vai colocar ali. Principalmente o sentimento de dó. Coloca dentro dessa caixa. Agora você vai imaginar sua mãe na sua frente. E vai entregar essa caixa para ela. E vai dizer assim: eu dei a você, mãe, o que é seu. Eu deixo com você o que é seu.
Essa história é sua. Essa história é sua, mãe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas eu não consigo carregar o seu sofrimento. Mas eu não consigo Carregar o seu sentimento por você. Seu sofrimento por você. carregar o seu sofrimento por você. É muito pesado para mim. É muito pesado para mim. Consegue pegar a caixa para ela? Telefone. Consegue? Eu sei que tem muito sofrimento para você fazer isso. Mas essa é a história dela. E quando você tenta tirar isso dela, você tenta tirar a história dela e a sua história. Certo? Por mais que doa, foi o que ela passou. Não tem como você carregar isso por ela. Enquanto você carregar por ela, você não vai fluir na sua vida. Porque você vai ficar com dó do que ela passou. Esse exercício você vai ter que fazer várias vezes. Porque eu sei que é difícil. Não tem como você viver a vida dela. Por ela. Não tem como fazer por ela. Eu sei que ela suportou tudo pela gente, eu acredito. Sim. Eu acredito que eu fiz a mesma coisa. Sim. Que eu vivi também pelas minhas filhas. Sim. E hoje dói muito ficar separado delas ao mesmo tempo. Sim. Mas é pelo fato de você ter dó e achar que precisa suportar como sua mãe suportou. E não precisa. É aquela história que foi dela. Ela viveu aquilo por conta de algumas coisas que ela não conseguiu lidar. Aqui você a colocou numa postura infantil. Então, às vezes, eu não sei como é que foi a história. Às vezes ela saiu de casa para casar com seu pai. Sim, ela fugiu, e da mesma forma que eu. Hoje eu sei que eu fiz a mesma coisa que ela. Eu repeti o casamento dela. Eu só sei através da terapia, eu já sabia, né? Então, Sim. Então, assim, ela na postura infantil, se eu estou numa postura infantil, eu não consigo lidar com a vida. Então, eu fico naquela situação justamente porque é muito difícil para mim. Como é que sai de um relacionamento se ela está numa postura infantil, ela não sabe lidar com as outras coisas. Então, foi o que ela suportou por ela estar naquela situação. Mas você não precisa. É sempre que alguém perguntou aqui, como que eu faço para quebrar isso? A Patrícia perguntou. Você quebra falando essas frases de entrega e com todo o respeito à história, mas pede para fazer diferente. Só que não é uma vez, duas, né? 30 anos fazendo a mesma coisa, precisa ser um processo, viver um processo.
E muitas vezes você vai querer pegar essa caixa de novo e vai devolve de novo, né? E vai tomar emprestado, enfim. Porque você quer carregar a tua mãe no colo, e às vezes, carregar a dor dela no colo ainda. E isso fica muito pesado. Você falou no início que tinha até uma dor nas costas. Que é pesado, adoece, não tem sucesso financeiro, não vai, não prospera. Sim, eu tento muito fazer isso, eu faço tudo que eu posso. Agora, principalmente agora na área que eu estou me formando, eu vejo que eu estou aqui para servir, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem alguma coisa que trava mesmo ainda. Uhum. Tá. Então, essa questão sua que precisa ser trabalhada diariamente, porque a gente fica nessa questão do pertencimento, eu quero ainda pertencer, mas se eu for diferente, se eu for feliz no meu relacionamento atual, poxa, e minha mãe sofreu tanto, não é justo. Então você fica nessa, você conta tudo para ele, para justamente entrar na situação de vítima, para ele olhar você como vítima. Você faz inconsciente, tá? Mas o dia que você puder, faz uma sessão inteira para tirar tudo isso. O que eu queria olhar mais é essa questão aqui. Mas teria que olhar para o seu primeiro marido, para o atual, para suas Várias filhas. questões, né? Que está aí bloqueado, né? Sim. Aí a gente ia ficar mais uma hora, tá? Sim. Então, para olhar para tudo isso. Suas filhas, seu primeiro marido, seu atual, tá? E trabalho, né? Tudo isso. A gente olharia tudo, tá? Mas hoje eu quero pelo menos identificar o que estava mais bloqueado, que é essa questão. Sim, Né? e eu vejo exatamente isso, né? Já faz tempo que eu já entrei nesse processo terapêutico, né? Eu sei que é um processo e já tem muita coisa que eu já superei, né? Já estou muito mais fortalecida, né? A gente vai desenroscando esses nós que estão aí, mas é sempre continuar trabalhando, se trabalhando para desenroscar essas coisas inconscientes que estão aí. E eu vejo que eu era assim, eu era salvadora, por assim dizer, que ia, tipo, salvar o casamento deles. Sim. E fica tentando salvar o tempo todo, mesmo estando longe, tenta salvar. E isso só tira a sua força de ir para a vida, tá? Tira a sua força. Eu vou só comentar, primeiro eu vou fechar aqui a sua e vou comentar um pouquinho a questão de por que eu falei algumas coisas aqui, tá? Ângela, eu agradeço por ter feito a constelação do seu sistema, mas você segue com o que é seu sistema e eu sigo com o que é meu sistema. Eu sou Tatiana Dessa. Vou comentar um pouquinho, porque às vezes a gente fala, nossa, mas Tati, como assim eu vou entregar uma caixa de dor para minha mãe? Não é justo, né, para minha mãe. Só que a gente tem que entender que foi a história, não tem como mudar aquela história. E sempre que você a Patrícia tinha comentado, né? Sempre que você estiver numa situação assim de dó dos seus pais, entrega para eles a história deles. Né? Eles precisam lidar com aquilo, eles são adultos. Você não precisa ficar pegando dor de ninguém. Ter compaixão é uma coisa, agora, você pegar a dor para você e querer tomar conta, sabe, criar, né, ficar alimentando aquela dor do outro, só você que não vai para frente. Aquilo não deixa você ir para frente em nenhuma área da vida, às vezes. Né? No caso da Ângela, estava sendo assim. Ela está num relacionamento, mas então, ela tem mais coisa ali para olhar. Né? Vamos lá. Fez sentido para vocês? Quem está aqui a primeira vez, me fala. Se fez sentido.
Fez, né, Isabel? Isabel, primeira vez, né? Isso. Oi, Tice. Fez sentido, né, Patrícia? Desculpa. Sim, é forte porque a gente quer adotar o sentimento dos outros, sabe? Não consegue lidar nem com, com os nossos e ainda quer pegar o pé dos outros. Quando eu pego para criar um sentimento de dó dos meus pais, é um movimento inverso que eu faço, né? Compaixão é uma coisa, gente, dó é outra, igual eu falo com vocês. Eu já fiz esse exercício com alguns clientes e tem gente que não consegue entregar a dor do pai e da mãe. Quer ficar ainda, né, carregando no colo. Tá tudo bem se você quiser, só que você não vai fluir. E tá tudo bem, né? Mas se você quer fluir, você precisa passar por um processo. E alguns processos são doloridos. Não é que é para deixar o pai e a mãe lá, é falar assim, vocês são os adultos, vocês tomam conta dessa situação. Por que você acha que você é maior que o outro, que os seus pais para tomar conta do problema deles? Talvez eu tenha mais conhecimento, é diferente, mas na questão de hierarquia eu sou menor. Isso mesmo, Tícia. Eu falo assim, que quem participa está se beneficiando também. Às vezes a pessoa não entra porque acha que não vai constelar, né? Ou sai do grupo e, enfim, porque eu sei que tem gente assim. Ah, eu não vou participar, então não vou nem entrar. Não vou ser chamado, então, mas olha o quanto que você se beneficia só de assistir. Tem gente que assiste a gravação e se beneficia do mesmo jeito. Isabel, cabeça pesada com o sofrimento dela. Você... Cadê a Isabel aqui? Olha lá para a Ângela e mentalmente você vai falar, eu deixo com você o que é seu e sigo com o que é meu, tá? Que a gente pega carona nas histórias. Quem que falou aqui? A Vanessa. No meu caso, se inicia igual o dela, mas depois muda. Eu saí de um relacionamento, estou presa a ele com outro, mas não consigo seguir adiante em várias áreas. Ela também estava, ela achava que estava presa ao primeiro marido, mas na verdade ela está presa à história dos pais. Por isso que eu perguntei, você acha que tem culpa? Eu sei que não é. Na verdade, o primeiro marido é só uma pessoa que passou na vida dela para ela olhar para a história dela. Porque ela, igual ela falou, que ele é igual o pai dela. Então, se ele tem comportamento do pai, é porque ali ela precisa curar algo. Então, toda pessoa que passa na sua vida, seja um chefe, seja relacionamentos, sejam amigos, né? Eu me pergunto por que aquela pessoa está na minha vida, o que eu preciso aprender com aquela pessoa, né? Que às vezes tá me incomodando, aquela pessoa está me incomodando, aí não sei por quê. Então começa a olhar, será que o comportamento dessa pessoa não é o mesmo de alguém que você ainda precisa curar? Edna, de onde vem essa energia? Do campo sistêmico dela. A energia está em todo lugar. Ela é onipresente, onisciente, energia. Ela é atemporal, então ela não tem tempo, né? Ela não tem hora. É uma energia do sistema dela.
né? Esse campo mórfico que se forma, ou um campo que dá forma, né? Mórfico vem de forma, é um campo de informação. Esse campo foi estudado por Rupert Sheldrake, né? Que ele traz o nosso inconsciente para um campo mórfico, traz do nosso inconsciente para cá. Então, tudo aqui é energia. Eu falo, às vezes parece clichê, mas essa mesma energia, ela é formada por átomos. É uma energia compensada, né? Mas ela eu também tenho átomos dentro das minhas células, lá tem nas mitocôndrias, tem energia. Então, tudo está interligado. Do inconsciente, isso mesmo, é do inconsciente. Às vezes você chega num lugar, Edna, você fala assim, tá esquisito aqui, né? Tá estranho, parece que tá meio pesado, energia. Né? Ou às vezes você encontra uma pessoa e fala, nossa, essa energia bateu, o santo bateu. Né? É energia. Ou seja, ali é uma frequência, a frequência que você está com outra pessoa, sua frequência, a frequência biológica, né? A frequência de vida, como é que está a sua? Se ela está baixa, você vai geralmente encontrar pessoas dessa mesma frequência. E quando você encontra pessoas com frequências mais altas, você às vezes não consegue lidar, né? Incomoda. Né? Ou ao contrário, se a sua está muito alta, né? Quando você encontra uma pessoa com uma energia mais baixa, uma frequência mais baixa, incomoda também. Né? Porque são frequências diferentes. Tem uma escala, a escala de... Nossa, o nome estranho, como que é? Hawkins, alguma coisa assim, que tem lá as medições das frequências. E tem a nossa energia de tudo. O que mais? Perguntas? Pessoal, hoje eu vou fazer uma só, tá? Semana que vem a gente faz mais, tá bom? Eu agradeço vocês. Quem não entrou, não tá perdendo essa energia toda aí de estar se beneficiando para poder fazer diferente também, aprender um pouquinho e mudar, né? Como é que eu faço daqui para frente? Então, cada um que entrou, olhe para a sua própria vida e fala, pense no que você está repetindo e tente identificar, né, da onde que é aquele comportamento, de quem, e entregue aquilo para a pessoa, né? Entregue aquilo lá. Gratidão, gente. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Delma. Obrigada, Isabel, por ter entrado. Gratidão, viu? Prazer. Gratidão, gente. Um beijo, até semana que vem, viu? Vai entrar, hein? Boa noite, Thaís. Boa noite, Ângela. Isso mesmo, Ângela. Agora, olhe para o seu trabalho. Tá? Olhe para o seu trabalho. Sirva a vida. Gratidão. Um beijo, até mais.